Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o segredo de receber bênçãos financeiras. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículos 3 e 4, que diz assim: Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto a teu pai, que vê em secreto te recompensará. As palavras de Jesus, que eu acabei de pronunciar, foram faladas imediatamente antes dele dar a sua grande lição sobre a oração. Na realidade, porém, estas palavras fazem parte desta lição. O dar tem um relacionamento muito vital com o receber. O propósito de Deus em recebermos abundantemente é para darmos abundantemente. Para tornar mais enfática essa lição, Jesus terminou as suas palavras sobre a oração com uma admoestação contra o acúmulo dos bens materiais. E ele disse: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Mateus 6, versículo 19 a 20. O segredo de receber abundantemente envolve a arte de dar com abundância. Em Mateus 10, 8 está escrito: De graça recebeste, de graça dai. Esse princípio é bidirecional. Os que dão livremente também receberão livremente. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que vos tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6, 38. Ocorre que muitos fracassam porque querem que Deus dê a eles, mas são sovinas para com Deus. Querem que Ele transporte montanhas, mas são pessoas mesquinhas nas suas contribuições à casa de Deus. Então, qual é a razão principal das pessoas reterem as suas contribuições à casa de Deus? Não é a incredulidade e a incerteza do futuro? Há o medo de que Deus talvez os desampare posteriormente. Não seria melhor acumular a máxima reserva financeira possível? Veja bem, Deus não proíbe as providências apropriadas em prol da nossa família. Mas ao fazê-las, devemos fazer a mesma coisa em prol da obra de Deus. Aqueles que não podem confiar em Deus para a sua própria segurança, não têm nenhuma fé real de que Deus é um Deus que responde à oração. A fé é um ato. A contribuição é um ato de fé. Dar é a verdadeira segurança de continuar a receber. Na vida de quase todo homem que foi intensamente usado por Deus, houve uma ocasião em que pareceu ser conclamado por Deus a abrir mão de tudo. Era colocado numa posição na qual parecia não ter nenhuma segurança humana. Ou abria mão de um negócio próspero, ou de uma posição de responsabilidade, ou de um ente querido que foi repentinamente arrebatado da sua vida. Abraão, por exemplo, enfrentou semelhante provação, quando Deus lhe pediu que desse o seu filho, Isaque, como sacrifício. E aqueles que querem ser discípulos de Cristo devem estar dispostos a abrir mão de tudo. Deus quer saber se o homem realmente dá o máximo valor às coisas eternas ou às temporais. Então, como receber multiplicado por 100? Semelhante teste veio ao jovem rico. Foi a Jesus para perguntar-lhe o que poderia fazer para receber a vida eterna. E a resposta de Jesus o deixou tonto. Mas Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Marcos 10, 21. Sabemos que o jovem retirou-se triste, porque era dono de muitas possessões. Pedro observou, em tom um pouco triste, que ele tinha abandonado tudo para seguir Jesus. O Senhor voltou-se para ele e fez a seguinte observação: Ninguém há que tenha deixado casa ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba
já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Marcos 10, versículos 29 e 30. Jesus disse que ninguém deixava casa e campos sem receber, já no presente, o cêntuplo, inclusive casas e campos. E além disso, a vida eterna no mundo do porvir. Mas primeiramente a pessoa precisa comprovar que deseja a vida eterna mais do que todas as casas e campos do mundo inteiro. Cristo nunca desaprovou as pessoas que contribuíam, mesmo quando tinham pouco para dar. Não muito tempo depois do incidente do encontro com o jovem rico, Jesus viu uma viúva colocar 2 moedinhas no gasofilácio do templo. Em vez de criticar o seu ato, ele a louvou, indicou que ela tinha dado mais do que todos os outros, porque era tudo quanto possuía. Marcos 12, do versículo 41 ao 44. Era um grande ato de fé por parte dela, mas em conformidade à lei de dar e receber que Jesus ensinava. Era, na verdade, um ato sábio. Os membros da igreja primitiva sabiam conseguir respostas às suas orações. Certa vez, Pedro, na prisão, ia recebendo as orações dos cristãos, fizeram com que um anjo descesse para abrir o cárcere. Todos os dias, o grande poder de Deus era revelado na igreja de Jerusalém. Sinais, milagres e maravilhas eram ocorrências comuns. As pessoas vinham das cidades vizinhas para serem curadas, e conforme nos informa o registro, os quais eram todos curados. Atos 5,16. Quando os membros da igreja primitiva aceitaram Cristo, deram tudo, suas casas e suas posses, a fim de que a causa de Cristo tivesse os meios necessários para a tarefa de evangelizar aquela geração. Consideravam que nada era só deles. Temos também a experiência de Jacó. Jacó tinha fé, mas o pecado da cobiça o atrapalhava. Seus ardis resultaram em ser forçado a deixar tudo e fugir para salvar a sua vida. Durante a fuga, teve a oportunidade de refletir sobre os resultados dos seus traumas e fez uma pausa para pernoitar em Betel. Em Betel, teve a visão de uma escada entre o céu e a terra. Viu os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Ele teve uma visão do mundo e aquela experiência transformou a sua vida. Despertado da sua visão, prometeu a Deus que a partir de então daria o dízimo de tudo. Gênesis 28, versículos 20 a 22. Para Jacó, foi uma luta mudar os seus modos de agir, mas Deus o ajudou e o abençoou. A grande crise da sua vida ocorreu quando Esaú saiu com 400 guerreiros para atacá-lo. Naquela noite, Jacó lutou com Deus. Conseguiu prevalecer Esaú, que pensara em matá-lo, abraçou e chorou com ele. Esaú descobrira que o irmão enganador que antes conhecera fora transformado. Jacó não era Jacó, mas Israel, um príncipe com Deus. Na primeira carta de João 3,22 está escrito: e aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O contexto se refere ao dar. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A lei de dar e receber é uma lei que desempenha um papel importante na vida dos homens e das mulheres. É uma lei que é tão invariável na sua operação quanto a lei da gravidade. Está escrito, Mateus 18, versículos 18 a 19. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes da terra será desligado do céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Aí chegamos a um outro segredo de orar para transformar coisas, o poder da concordância. Em Mateus capítulo 18, Cristo menciona a sua igreja. Trata do problema de levar os membros à união
e dá instruções especiais a respeito de preservar essa união. Então, Jesus chega ao ponto culminante do seu ensinamento, ao mostrar o grande poder que está disponível quando os homens oram juntos, com um só propósito e uma só atitude. Por mais poderosa que seja a oração de um indivíduo, não se pode comparar aos resultados possíveis quando duas ou mais pessoas oram em conjunto. Na união, há força. No mundo espiritual, essa força é multiplicada. Josué disse aos filhos de Israel: um entre vós afugentará 1000. Mas Moisés declarou que os dois afugentariam 10.000. Quando dois concordam entre si em oração, o poder dos dois fica 10 vezes maior do que o de um só. Quando os membros do corpo de Cristo oram juntos em total acordo, suas orações se tornam irresistíveis e fazem com que até mesmo as montanhas sejam removidas diante delas. Talvez a ilustração mais dramática do poder da intercessão unida, conforme os registros do livro de Atos, seja aquela que se acha no capítulo 12. Naqueles tempos, a perseguição tinha chegado ao auge. Como sabemos, Herodes prendera Tiago, irmão de João, e o matara com a espada. Pedro também foi levado à prisão e parecia que um fim semelhante o aguardava. Entre mentes, um grupo de guerreiros de oração reuniu-se na casa da mãe de Marcos para fazer intercessão contínua pelo apóstolo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. As orações unidas conseguiram tocar o céu. A fé alcançou uma intensidade maior do que aquela que alguns deles possuía individualmente no momento. E o resultado da oração deles foi que os planos de Herodes foram completamente frustrados. Foi enviado um anjo do céu que abriu os portões da prisão e conduziu o apóstolo a um lugar seguro. Esse é um exemplo de como a oração unida pode vencer qualquer crise grave que a igreja tenha de enfrentar. Em nenhum lugar o poder da união é revelado mais enfaticamente do que na oração de Jesus para os seus discípulos serem um. Jesus estava para passar à igreja a tarefa de evangelizar o mundo. Deveriam contar a todos em todos os lugares que Jesus era o Cristo a quem o Pai enviou ao mundo. Como o mundo poderia ficar convicto de que Jesus era o Filho de Deus? A resposta foi que se a igreja apresentasse uma frente unida, se demonstrasse ao mundo que realmente amavam uns aos outros, se orasse juntos em perfeita harmonia, o mundo passaria a crer. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. E mediante a concordância na oração, os poderes do inferno podem ser amarrados de tal forma que os seus ardis malignos podem ser completamente derrotados. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento estamos aqui em oração, pedindo, Pai, pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso ministério, pela nossa saúde, pela nossa provisão, enfim, por cada uma das nossas necessidades. E sabemos que a Tua palavra nos diz, Pai, que para Ti não haverá nada demasiadamente difícil, que Tu és o Deus do impossível. Visita agora os que estão doentes, opera a cura, dá um milagre. Visita os que estão passando por necessidades, passando até fome. Envia a eles a provisão. Visita este lar, essa casa, repreende toda briga, toda contenda, toda discussão. Mas coloca neste lar e nessa casa a harmonia, a união, a paz que excede todo o entendimento, principalmente o amor do Senhor. Que haja salvação nessa casa, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.